Bom, pessoal, sejam bem-vindos de volta na Química Analítica Instrumental, unidade 2, onde nós estamos falando sobre a espectrofotometria UV-Vis. Eu sou o professor Thales Ramon Rosa e esse vídeo é a continuação do vídeo teórico de espectrofotometria UV-Vis, que eu lancei antes, ok? Então, na sequência aqui, para que serve a espectrofotometria? Ela serve para medir compostos nitrogenados, fármacos, fenóis, gorduras, Esses seriam os analitos. Lembra que analito aqui é a espécie de interesse, tá bom? Espécie de interesse. Falta o S aqui, Então, analito é uma espécie de interesse, E essa espécie, ela pode ser orgânica ou ser inorgânica, tá? Quando ela é orgânica aqui, tem vários compostos que pode ser determinado por essa técnica e também vários compostos inorgânicos, cloreto, amônia, fosfato, nitrato, sulfato, elementos metálicos, são muitos analitos que podem ser determinados por essa técnica analítica, tá? Eu coloquei alguns aqui, até covardia diante de tantas possibilidades que tem, As características gerais da espectrofotometria UV-Vis, que nós podemos destacar, é a ampla aplicabilidade. Como eu disse, pode ser aplicada tanto para compostos orgânicos, inorgânicos, para analito, de uma maneira bem simples, Baixa sensibilidade, ou seja, ela consegue atingir baixos limites de detecção. Isso aqui significa limite de detecção, tá bom? Baixos limites de detecção, que está na ordem de 10 a quarta, 10 a quinta mol por litro, isso é muito baixo, e seletividade moderada a alta, porque ela depende da eliminação prévia de interferente, Então, quando você tem dois analitos que estão competindo entre si, Imagina que você não consegue distinguir um analito A de um outro analito B. Aí, no caso, você precisa fazer alguma reação prévia química para eliminar o analito B, para que só sobre o tal analito A, entendeu? É porque esse método ele vai olhar quem responde à radiação, monocromática específica. E se caso mais de um analito responda essa mesma radiação, então esse mesmo comprimento pequeno faixa do espectro monocromático, aí nesse caso nós teremos uma interferência, Então é preciso eliminar essa interferência. Boa exatidão. A exatidão está relacionada com a recuperação. Então, quando você coloca numa amostra uma concentração conhecida de um analito e você recupera exatamente a quantidade que você colocou, isso no caso tem a ver com boa exatidão. Isso fazendo um método que não esteja usando o material de referência certificada, Porque por lá você consegue determinar também a exatidão, visto que você tem um valor de referência, para aquela amostra, o valor que realmente contém naquela amostra. Facilidade e conveniência, Porque é uma técnica rápida, com baixa toxicidade, fácil de mexer e que tem um custo relativamente baixo. Existem métodos que têm um custo menor ainda, mas se a gente comparar a longo prazo, é uma técnica de baixo custo, Então, a técnica de espectrofotometria, ela está sujeita a desvios da lei de Beer, como nós vimos, Então, como que a gente sabe se está havendo desvio ou não, sendo que, na verdade, a gente está querendo saber como nós podemos fazer para saber se a curva está perdendo linearidade, se o limite de detecção está adequado, se a faixa de trabalho dessa reta está adequada. Como a gente faz para descobrir isso? Bom, os padrões de referência, os materiais de referência certificados, os materiais de referência, eles podem ajudar nesse sentido, porque lá existem concentrações conhecidas de uma amostra, Você pega uma amostra qualquer aí, por exemplo, o solo. Você consegue
comprar algumas amostras de referência certificada que possuem concentração estatística entre os laboratórios, vários laboratórios acreditados, né? Então, uma mesma amostra, ela é feita em grande quantidade, homogeneizada, distribuída para vários laboratórios. Esses laboratórios fazem a sua determinação e enviam o resultado para que ele seja compilado e unificado em um só, de maneira que eu tenha, então, ele reportado num certificado. Um segundo laboratório, nesse contexto, que recebe essa amostra, pode pegar esse certificado, ver o valor e comparar com o seu valor obtido no laboratório. Aí você sabe se está havendo boa exatidão, se está havendo boa repetibilidade, se está havendo boa seletividade, se está tendo LD adequado e assim por diante, tá bom? A parte instrumental desse equipamento, ela é bem interessante, né? E simples, mas é interessante. Você tem uma fonte de radiação, que no caso é uma lâmpada de filamento, muitas das vezes, né? Porque essa lâmpada de filamento, ela consegue emitir radiações que pegam toda a parte do visível, mais uma parte do infravermelho, né? Chegando à parte mais do calor. Então, por isso que essas lâmpadas elas são muito quentes, né? Boa parte da energia é convertida em energia térmica, né? Então, você tem uma perda aí de perda energética muito grande. Não é uma perda, né? Uma conversão energética para uma região que, para uma iluminação de uma casa, não é interessante, né? Que seria a parte de calor. Aí você tem aqui a lâmpada isolada, tá? No ambiente. Aqui vai aparecer outras divisões, mas a lâmpada isolada só tem aqui o acesso um pequeno quadradinho. Esse pequeno quadradinho permite apenas uma faixa apenas um feixe, né, atravessar para que ele chegue até um espelho colimador. Esse espelho colimador, ele é côncavo, né? Então a luz que bate nesse espelho, ela é centralizada em algum outro ponto aqui, num elemento que é genericamente conhecido como um elemento dispersante dessa radiação, ou seja, vai acontecer a separação dessa luz branca nas suas componentes, né? Aquelas mesmas componentes do arco-íris que a gente viu lá no começo, na parte 1, tá? Quando bate a luz nesse elemento dispersante, que nesse caso aqui é uma rede de difração, parte da radiação é posicionada numa janelinha, certo? Essa janelinha, ela é bem pequenininha, é chama fenda de saída, né? Então essa parte toda aqui, ó, daqui, deixa eu estragar o desenho, né? Tá tão bonitinho. Essa parte toda aqui, ela corresponde à parte do monocromador, né? Inclusive com essa janelinha aqui de saída. Fenda de entrada, espelhos, elemento dispersante e fenda de saída, tudo bem? Essa luz aqui separada, ela vai atravessar a amostra, né? Exatamente um comprimento de onda monocromático, tá bom? Então a qualidade dessa técnica está muito associada a esse elemento dispersante junto com todo o conjunto da ótica do monocromador. Quanto mais eficiente essa separação de fenda de saída, mais seletivo é o método, porque você consegue separar comprimento de ondas menores, né, ser mais seletivo, e também mais caro vai ser o aparelho, tá? Depois, essa luz precisa ser medida, certo? Então nós temos aqui um detector. Detector que pode ser uma fotomultiplicadora nos aparelhos mais modernos, né? Pode ser arranjo de diodo, pode ser vários tipos que a gente vai ver, tá bom? Então essa é a sequência da luz, né? Ou seja, fonte, centraliza, dispersa, seleciona uma faixa da parte dispersa, né? O local onde fica a amostra, que é uma cubeta, né? O nome disso, e detector. Então são essas as partes, né? Vamos começar falando da cubeta. Na verdade, a gente vai falar de cada um, tá? Fonte de radiação, monocromador, elemento dispersante, quais são os possíveis, e cela e detector. Nós vamos falar de cada um separado daqui para frente, tá? As cubetas, elas podem ser, para atender a região do visível, de vidro ou acrílico, né? Vou botar um ou aqui.
ou acrílico, né? Pode ser um ou outro. Claro que vidro e acrílico são mais baratos em relação a esse tipo de material. O que seria o ideal? Quartzo. Né? Quartzo só tem SiO2, né? Ou seja, parece muito próxima de vidro, é uma aparência muito próxima de vidro, mas a pureza é extremamente elevada. Isso faz que o quartzo tenha algumas características, como, por exemplo, alta capacidade de ser transparente, como material transparente, e resistente a temperaturas elevadas. Então ele faz o quartzo, por ter essas características, ele é aplicado em várias situações onde você precisa de altas temperaturas, né? E transparência também. Por ter uma transparência ao ultravioleta, é mais adequado a ser utilizado, certo, nessa região. Então, se tiver um aparelho setado para trabalhar em ultravioleta, o ideal é que você use quartzo para não ter perda da potência da fonte, tá? Acrílico é barato, né? Vidro é barato, esse é caro, né? Mas o quartzo serve para todos os outros. Você pode usar em toda a região o quartzo, mas o vidro não. Então você tem que verificar isso. Essa aqui era a cubeta que eu usei no desenho inicial, mas quase que a gente não falou sobre isso. E porque assim, na verdade, tem várias cubetas. Aqui eu selecionei só algumas delas, né, de várias. Por exemplo, tem algumas mais fininhas, deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Tem algumas mais fininhas, tem outras que são com tampinha, tem outras que representam quase que a entrada e saída de um fluxo, né? E tem algumas assim que são mais estreitas no centro, né, para que você gaste menos amostras. Tem outras que tem formato não regular, né? Tem formato um pouco mais estranho, assim, se podemos dizer. Como eu disse, tem essa aqui que é mais fininha, né? Tem essa aqui que é mais larguinha, que vai pegar o caminho óptico maior, né? Ou seja, são várias cubetas, depende muito do teste, né? Existem algumas outras que você consegue trocar a solução sem tirar a cubeta do aparelho, né? Porque nesse caso você tira essa cubeta, enche e depois volta com ela com o aparelho, né? Então é um procedimento que, assim, quando você está numa rotina no laboratório, o ideal é que se fosse automatizado, né? Principalmente aplicando essa técnica a outros métodos como análise de fluxo, análise com fluxo, né, contínuo e outros métodos que dependem de troca sem precisar gastar muito tempo. O comportamento do quartzo ao longo dos comprimentos de onda, note aqui que se você pegar lá na primeira parte, você vai ver que essa parte aqui entre 200 até mais ou menos 400 é mais ou menos a parte do ultravioleta, e de 400 até 700 é mais ou menos a parte do visível, né? Então aqui está as cores, né? No caso, azul, papapá, amarelo, vermelho, aí vem infravermelho e vai embora. Então, olhando o comportamento do quartzo, ele transmite boa parte da radiação em praticamente todo o espectro, né? Claro que aqui tem uma perda considerável, né? Mas olha como está o vidro. O vidro, ele tem uma peça, na verdade, quase que nula transmitância aqui, ó, de radiação próximo do ultravioleta, né? No ultravioleta. Então, o vidro, no caso das janelas, acaba sendo um protetor de ultravioleta, né? Então, mas nesse caso aqui específico, nós queremos que transmita, porque quanto mais potência chegar no detector, mais sensível vai ser o nosso método, né? Porque você não vai ter perdas de potência em relação ao próprio aparelho, né? Ou seja, seu material passa a ser praticamente passa a ser pouco transparente, né? Sobre as lâmpadas, agora pulando, né, já falando das cubetas, sobre as lâmpadas, a lâmpada de tungstênio é a mais comum, não só aqui nesse aparelho, né, mas nos aparelhos ou melhor, nas lâmpadas daquelas mais antigas, né, de filamento, aquelas lâmpadas bem calorentas, né, incandescente, ela tem um filamento aqui dentro, aqui, ó, que é de tungstênio. Então você aplica uma tensão aqui, isso aquece ao rubro, aqui dentro tem um gás inerte, para não deixar isso queimar, né, reagir com oxigênio. Então,
emite luz e calor também. Tá? Essa é a mais comum. Eu recomendo muito esse vídeo aqui do Manual do Mundo. Você pode usar o QR Code aqui para você ir direto lá para o vídeo, só bater o celular aí. É um vídeo que não foi feito para esse fim, né, de espectrofotometria, mas é interessante porque ele compara lâmpada de LED, lâmpada fluorescente e lâmpada halógena, né? A halógena, essa lâmpada aqui que ele fala, é porque existe uma modificação dessa lâmpada onde são adicionados elementos aqui halogênios. Então, esse tipo de lâmpada halógena, né, ela ganha algumas características a mais em relação à lâmpada só de tungstênio, que seria a operação em temperaturas mais elevadas. Isso aqui é temperatura, tá bom? Temperatura mais elevada, ou seja, ela consegue atuar mais intensamente. Isso vai fazer com que ela forneça mais comprimentos de ondas de maneira mais intensa. Maior intensidade, como eu disse, opera na região do V próximo, ou seja, ela consegue chegar numa região mais próxima do V, justamente porque quando você aumenta essa temperatura, você acaba expandindo o espectro para as laterais, né? E maior tempo de vida, então é uma lâmpada bem agradável, geralmente essa aqui que é usada. Se você olhar dentro do interior dessa lâmpada aqui, ó, você vai ver vapores, né, de tungstênio disperso no ambiente interno, né, que acaba ocorrendo, mas a presença de elementos halógenos aqui, né, átomos, acaba permitindo com que esse tungstênio volte para o filamento, ou seja, é como se você estivesse saturando o ambiente gasoso, ou melhor, inerte dentro dessa lâmpada, forçando com que a vaporização metálica do tungstênio volte. É como se estivesse melhorando esse retorno, né? Isso traz, na verdade, muitos benefícios, principalmente aqui, ó. Tempo de vida, porque esse filamento acaba sendo em partes regenerados, né? E por ele conseguir ser regenerado, essa lâmpada pode trabalhar em temperaturas mais elevadas. Ou seja, em relação às lâmpadas anteriores, esse filamento ele pode ser um pouquinho menor a fim de gerar um calor maior, né, por efeito Joule. Bom, lá no vídeo do Manual do Mundo, é bem legal ele abordar essa lâmpada e vale a pena você dar uma olhada, certo? Existem outras lâmpadas, né? Sobretudo porque nem todas as lâmpadas contemplam todo o espectro. Tá bom? Essa aqui, por exemplo, embora ela pegue a região do V próximo, né, que seria aquele pedacinho logo depois do azul, do violeta, na verdade, logo depois do violeta, né? Embora ele consiga operar nessa região, ela não consegue chegar até valores de comprimento de ondas menores, né? Mais próximo do VA, no caso mais energético, né? Então, para isso, geralmente os aparelhos espectrofotométricos, eles possuem essa lâmpada aqui, ó, a lâmpada de deutério. A lâmpada de deutério que é um isótopo do hidrogênio, certo? Então se o hidrogênio tem um próton, no caso o deutério seria um próton e um nêutron, né? Tá ruim de fazer aqui, mas seria um próton e um nêutron formando o núcleo, né? Então ele tem massa 2, ou seja, tem massa diferente, mas tem o mesmo número de prótons, então ele é um isótopo, né? Isótopo deutério, e quando tem 3 seria o trítio, né? Mas só para efeito de curiosidade mesmo. Essa lâmpada ela tem uma característica de ter um espectro contínuo em toda a região V, casamento perfeito, né? Ou seja, a gente junta uma lâmpada de deutério para pegar a parte de UV e uma lâmpada de halógena para pegar a parte do espectro visível, né? Então, com isso, a gente consegue contemplar todo o espectro UV visível. Então, por isso que fala que a espectrometria da região do UV-vis. E para atender o UV-vis, usa 2 lâmpadas, certo? E como que isso muda num aparelho? Quando o aparelho é de varredura, ou seja, quando ele vai lendo o comprimento de onda vai passando, né, aqui, por exemplo, ó, quando o aparelho vai variando o comprimento de onda aqui,
que a gente vai ver como é que o aparelho faz isso, e vai lendo a absorbância, intensidade no caso aqui, mas vamos pensar lendo a absorbância, chega um momento que ele precisa de trocar de lâmpada. Geralmente isso ocorre bem aqui, ó, próximo do 300, porque a partir daqui perde a intensidade, a lâmpada de tungstênio, mas a de UV, ela tem boa intensidade. Aí o aparelho faz um barulhinho, alguns, né? Faz um barulhinho onde ele está mudando aquele espelho colimador que eu mostrei para vocês. Esse espelho ele aponta para uma outra lâmpada, né? E essa lâmpada passa a fazer a ser a fonte de radiação. Aí você pensa, poxa, trocou a lâmpada, será que não tem nenhum problema? Bom, pensa que você está fazendo uma medida relativa. Você tem a potência dessa radiação inicial e agora você tem a potência final. Então, o que vale para a transmitância é a diferença de potência dessa radiação, entendeu? E, consequentemente, você obtém a absorbância tranquilamente, sem assim depender da lâmpada. Então, mesmo trocando de lâmpada, se as duas lâmpadas são estáveis, você consegue fazer um branco primeiro, ou seja, qual é o comportamento sem amostra, e depois um comportamento com amostra, entendeu? Porque a medida ela é relativa à inicial, ok? Olha só como que são os espectros dessas radiações, o deutério e tungstênio. Aqui no deutério ele tem uma alta intensidade próximo de 200, que é o V, né? O V mais energético. E depois ele vai caindo e, por sorte, a de tungstênio já está aumentando, né? Então, olha como que essas lâmpadas têm um vermelho intenso, né? Se o espectro espectro de visível vem até aqui, mais ou menos, ó, né? Então você está vendo aqui amarelo, tal, vem até o vermelho. Essa parte aqui é só calor, né? Que é gerado em calor, mais ou menos. Então, é uma lâmpada que gasta muita energia. Então, a maior parte da intensidade dela aqui, ela está gastando para gerar calor. Por isso que é um tipo de lâmpada, né? No caso, parecida com ela, né? Aquelas halógenas de casa, elas não têm sido usadas mais, né? Só em alguns casos específicos, por exemplo, dentro de um forno e micro-ondas, assim, né? Porque ia dar também problema, derreter, né? Porque as outras lâmpadas são de plástico, né? Assiste o vídeo lá que vocês vão entender melhor sobre isso, né? Bem legal. E é interessante que vocês se divirtam também nesse estudo, né? Agora vamos pular da parte da fonte de radiação para os seletores de comprimento de onda, né? Esses seletores de comprimento de onda, como o próprio nome já diz, eles restringem a radiação emitida pela fonte. Eles melhoram a seletividade e sensibilidade do método. Eles minimizam os desvios instrumentais da lei de Beer e a seleção pode ser feita por monocromadores e filtros, tá bom? Restringir a radiação emitida pela fonte significa então que ao invés de você usar todo aquele arco-íris, só um pequeno pedaço vai ser considerado. E ao fazer isso, se vocês voltarem lá no desvio da lei de Lambert-Beer, você vai ver que vários fatores que causam o desvio da lei, ou seja, a perda da linearidade da lei, tem a ver com, no caso mais aquela parte final de seleção do comprimento de onda, ela tem a ver com exatamente escolher um valor de comprimento de onda no máximo, né? Então, quanto melhor for a sua faixa, menor for sua faixa e mais intensa for, né, a sua faixa do comprimento de onda, mais seletivo, ou seja, mais estreito, e mais sensível, mais alto, né, mais intenso. Só que vocês concordam que é quase que um jogo de ganha e perde, porque quando você restringe a passagem da radiação, você perde intensidade, né? Então, por isso que é interessante ter uma fonte de radiação, falando da fonte agora, mais intensa, juntamente com uma seleção de comprimento de onda mais estreita, certo? Especificamente agora, falando sobre os monocromadores, eles são regiões do aparelho, né, partes do aparelho mais sofisticados. Eles
são mais elaborados, digamos assim, né? Eles são constituídos de espelhos, como vocês viram, né, no desenho do aparelho. Exatamente aquilo ali são os principais elementos do monocromador, certo? Ou seja, são espelhos, são fendas de entrada e saída, elemento dispersante, né? Aqui eu vou destacar dois elementos dispersantes, na verdade são os principais, né? Que usam dois fenômenos físicos diferentes. Esse aqui usa a difração, que é a rede de difração, e esse aqui, que é o prisma, usa a refração, né? Ou seja, refração, difração da luz. A gente vai estudar melhor sobre eles, tá? Mas outros são bem simples. Por exemplo, a seleção do comprimento de onda usando um filtro. Se você já pegou algum objeto transparente, ou um copo, ou qualquer vidro colorido, você colocar contra a luz e observar, você vai enxergar exatamente tudo da mesma cor do próprio filtro, né? Se o filtro é vermelho, a gente vai enxergar o próprio vermelho, né? Se você enxerga mais algumas cores em detrimento de outras, significa então que as outras foram absorvidas, certo? Então, se o vidro é vermelho, significa que ele absorveu os outros comprimentos de onda. Então, por que não usar isso como um seletor de uma faixa de espectro, né? Melhor dizendo. Então, é algo a se pensar e é justamente isso que pode ser feito. E o legal daqui, em relação à vantagem dos filtros, né, em relação aos monocromadores, que no caso é muito melhor os monocromadores, né? Mas uma vantagem que a gente pode destacar é que os monocromadores eles são mais sensíveis a movimento. Pensa você criar um aparelho para atuar no campo, né? Ou seja, que a pessoa vai ter que se movimentar, botar no carro, botar na mão. Então é muito mais interessante a gente fazer filtro. É só criar um monte de filtro que você tem vários comprimentos de ondas a serem selecionados, né? Esses filtros, então, eles operam através do fenômeno de absorção, né, de toda a radiação, executando a radiação de interesse. Resumindo, deixa passar o que você quer, absorve o que você não quer, né? No monocromador, ele deixa passar o que você quer e barra, também bloqueia o que você não quer. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? Seleção de comprimento de onda é mais ou menos a mesma coisa, só que existe eficiência aqui que a gente tem que considerar, preço, né, obviamente, que vai ser quase que quanto maior a eficiência, maior o preço, né, e as formas físicas diferentes, né, que um filtro atua e um monocromador atua. Então, esses filtros eles podem atuar de duas formas, ou pelo fenômeno de interferência destrutiva que ocorre na radiação, né, que incide sobre o filtro, ou filtro de absorção. No caso, é aquele exemplo que eu falei de um vidro azul que você olha através dele e aí você vê que tudo está azul porque ele absorveu todos os outros comprimentos de onda e só deixou passar o azul, né? Por isso que fala filtro, né? Só deixa passar uma parte da radiação, tá? Os filtros de absorção são mais baratos. Já os filtros de interferência, eles são não tão baratos assim, porque existe uma certa tecnologia para se fazer esse tipo de filtro, tá bom? Os fenômenos aí são diferentes, né? Em cima você tem uma interferência destrutiva, embaixo você tem um fenômeno de absorção, ou seja, interação da radiação com a matéria do vidro, tá? Aqui nesse gráfico, que é retirado do Skug, a gente tem o estreitamento da banda. Deixa eu trocar a cor aqui da canetinha. A gente tem um estreitamento do comprimento de onda. Nesse caso aqui está bem pouco depois do azul, né? Que ocorre por um filtro de interferência, né? No caso esse primeiro aqui, e um filtro de absorção. São dois tipos possíveis, tá? Note como que o filtro de interferência, embora ele seja mais caro, ele é melhor, né? Ele consegue fazer, então, uma largura de banda de 10 nanômetros, né? Isso significa que, então, que ele está pegando aqui mais ou menos entre 445 até 455, né? É uma faixa muito pequena, se você for considerar que é só um filtro, né? Mas é mais caro.
O filtro de absorção já tem uma faixa muito maior. Olha o tamanho do comprimento aqui, 50 nanômetros, né? Então pega aqui de 450 até 550, tá bom? Então é uma relação de custo-benefício, né? Se esse aqui servir para realizar o método, use o mais barato, ok? Os filtros de interferência, eles funcionam da seguinte forma, olha. A radiação, ela incide sobre a película fina e aí ela bate na outra extremidade, né? Pensa que isso aqui é uma película, né? Uma camada tão fina de um dielétrico dispersante, né? Um material que tem características dielétricas, e quando ela incide, ela reflete. Parte passa, mas parte reflete. O lance é que quando ela reflete e volta, ela está defasada em relação à outra. Então, se você for olhar aqui a saída, aqui ela está saindo assim e aqui ela está saindo um pouco na frente. Então isso faz com que a junção dessas duas ondas que estão saindo, elas se destruam se elas estiverem fora de fase, certo? Então dependendo do comprimento aqui, por isso que usa aqui, espessura da camada do dielétrico, porque dependendo dessa espessura dessa camada bem fininha, note que para que isso aconteça tem que ser assim, nanômetros, né? Muito baixo. Para que isso aconteça, então nós precisamos ter baixa espessura e um certo ângulo, né? Então o próprio filtro. Depende também do índice de refração do elemento aqui da camada, certo? E além disso, da ordem de interferência, certo? Não é um fenômeno que é completamente estranho pra gente, né? Você já deve ter visto isso em algum lugar aí na rua, principalmente debaixo dos motores dos carros, né? No dia de chuva. Tá vendo várias cores aqui? Deixa eu mudar novamente a cor. Dá para verificar que aqui nós temos várias cores, né? Por que nós estamos enxergando várias cores? Por exemplo, aqui eu estou vendo um roxo, aqui eu estou vendo um azulado, se eu me esforçar um pouco mais eu consigo ver talvez um amarelo, né? Ou seja, são as cores do arco-íris, nem todas, mas aí estão. Mas por que eu consigo enxergar essas cores? Então, justamente um efeito de interferência por película fina, né? O óleo forma uma película tão fina que chega numa certa espessura que a luz, ao atravessar e sair por essa película fina, ela sai um pouquinho defasada e dá esse efeito aí colorido, né? Os filtros que se utilizam têm esse aspecto assim, eles são, se você se esforçar e olhar, eles são transparentes e coloridos, certo? Então você consegue enxergar do outro lado, mas se você olhar no cantinho, você consegue ver coloração neles. Olha embaixo, verde, amarelo e azul. Ou seja, essa meio que brilho que está dando embaixo é porque a luz está batendo nesse filtro e está deixando passar só o verde para o primeiro, o amarelo para o segundo e o azul para o terceiro. Então é dessa forma que seleciona a banda, né, do espectro. Na sequência, eu queria falar sobre filtros de absorção, que são os mais simples, né? O comprimento de onda da radiação, ela chega os vários comprimentos de onda, né? Mas somente aquele da mesma cor vai deixar passar mais, não quer dizer que os outros não vão passar. Por isso que ele não é tão eficiente assim, porque ele também deixa passar certos tipos de comprimento de onda, sobretudo os mais próximos, né? Por exemplo, se é verde, o verde fica do lado do amarelo do amarelo do azul, a junção dos dois dá verde, né? Então, os comprimentos de ondas mais próximos, eles tendem a passar mais, né? À medida que você vai se afastando, aí você vai perdendo mais, vai absorvendo mais dos mais distantes. Tudo bem? Esses filtros são empregados somente quando as medidas são feitas em um determinado comprimento de onda fixo, né? Ou quando esse comprimento de onda fixo é raramente alterado. Por exemplo, quando a gente define um método, por exemplo, o método para determinação de nitrogênio, certo? Esse método não precisa de alterar o comprimento de onda. Uma vez que eu faço um estudo para saber qual é exatamente o comprimento de onda máximo, eu não preciso de voltar lá
e alterar esse comprimento de onda. Já tem um método definido, né? Na verdade, nós nem devemos mudar esse comprimento de onda, porque o método já está normalizado, né? Faz-se vários estudos sobre isso, escreve, né, o que deve ser feito para fazer uma análise, por exemplo, de nitrato e nitrito, né? E daí para frente não se altera à medida que venha a ser algo a melhorar, tanto no aspecto de química verde, né, com substituição dos reagentes envolvidos, como também na melhoria do limite de detecção, né, no abaixamento do limite de detecção, o aumento da faixa de trabalho, ou venha eliminar algum interferente, ou seja, só assim para os métodos ser normalizados, né, adequados e, por final, normalizados, tudo bem? Embora os filtros sejam mais baratos e atenderem, né, boa parte dos métodos, né, onde não se exige muito limite, baixíssimo limite de detecção, eles têm algumas vantagens, como por exemplo ser simples. Eles são trocáveis, né, como se fosse um cartucho, né, que você troca, você tira e coloca outro, né. É simples, fácil de levar, né, robusto, você pode, como eu disse, colocar dentro do carro e ir fazer uma medida em campo, né, você vai lá medir nitrito no rio, aí pensa que essa amostra ela não dura muito tempo, então você pode fazer análise em loco, né, no local da análise. Baixo custo, porque por ser materiais mais baratos do que o monocromador, que é sofisticado, eles têm baixo custo, né? Só que eles são limitados para a região do visível. Não tem aqui um filtro para a região UV, né? Além disso, eles têm baixo desempenho, que, por exemplo, vai medir o quão eficiente é o método, como limite de detecção, né, o quanto que ele consegue determinar, faixa de trabalho, limite de quantificação, repetibilidade, são ruins em relação aos métodos que usam os monocromadores, né? E por falar em monocromadores, eles continuam a isolar uma faixa bem pequenininha dos comprimentos de onda, né, que vem da radiação, só que mais estreita do que o filtro. Então, se o melhor filtro que nós temos de interferência por película fina, ele possui lá uma banda, uma largura de banda de 10 nanômetros, aqui nós temos uma faixa muito menor do que isso, né? A fenda de entrada, as lentes e espelhos, os elementos dispersantes, as fendas de saída são os componentes desse monocromador, tá? A fenda de entrada ela vai deixar com que a radiação da fonte entre dentro do monocromador, então tem uma faixa bem pequena, certo? Aí depois você tem, para conduzir esses feixes dentro do monocromador, você tem as lentes e espelhos, né? Lentes para centralizar a radiação, lentes para focar, no caso, né? Por isso estou falando de centralizar, focar, espelhos para conduzir o feixe de um ponto para outro, né? E elementos dispersantes que vão fazer essa luz branca, vamos falar assim, branca, separar em seus componentes de cor, né? Como vermelho, verde e tal. E a fenda de saída, para que apenas uma faixa dessa radiação dispersa seja selecionada. A largura da banda efetiva, ou largura de passagem espectral, corresponde ao comprimento de onda selecionado por um monocromador. Então, para monocromadores novos, né, mais modernos aí, que vem equipando qualquer aparelho, geralmente você tem uma largura aí de 5 nanômetros para menos, tá? Ou seja, são menores do que esses valores, passam a ser mais eficientes para selecionar o comprimento de onda. Para que selecionar o comprimento de onda? Porque quanto mais estreito, mais seletivo e mais sensível vai ser seu método. Tamanho e qualidade do elemento dispersante. O elemento dispersante, então, vamos usar assim no popular, é o gerador do arco-íris, né? Você já deve ter visto o arco-íris aí no céu,
E o que ocorre ali é que as gotículas de água elas estão servindo como elemento dispersante da luz solar. Então por isso que a gente vê aquele arco-íris bonito no céu, certo? Largura das fendas, isso acaba alterando também a eficiência do monocromador. Distância focal, possibilidade de varredura espectral. Então aqui nós temos um dos principais fatores em relação aos filtros. Primeiro, a gente pode obter vários comprimentos de onda pelo monocromador, porque ele consegue ter um controle muito fino, né, e ajustado, muito bem preciso, e aí você consegue selecionar certas partes desse espectro. Maior velocidade de análise, né? Pensa que você vai ter que ficar tirando e colocando o filtro, né? É um pouco complicado, né? Como que funciona então essa seleção de comprimento de onda? Aqui nós temos um espectro com vários comprimentos de onda, né? Desde o infravermelho, do ultravioleta até o final do visível, né? Mais próximo do vermelho. Mas eu não quero todo ele, eu quero exatamente esse aqui, ó. É assim mesmo que funciona, até mais do que isso. É pegar um pedacinho desse monte de informação, porque é exatamente ali que meu composto atua, né? Então, alterar o ângulo de incidência no monocromador, exatamente no elemento dispersante, melhor dizendo, permite que apenas uma faixa do espectro chegue até a amostra. Mas como que isso ocorre, né? Mexer apenas o elemento? Bom, existem dois que eles têm movimento dentro do monocromador diferente, né? Como que os prismas antigos, né, elementos dispersantes atuam e os novos, as redes de difração atuam, são um pouco diferentes, né? Os prismas fazem a separação da radiação, né, entre as cores, a decomposição da luz branca, por um fenômeno de refração. Esse fenômeno depende de um tal índice, que é chamado de índice de refração, que por sua vez também depende do comprimento de onda. Então a chave é que comprimentos de ondas mais curtos, ou seja, de maior energia, são mais refratados, ou seja, eles são mais alterados no seu ângulo do que comprimentos de onda maiores. Aqui nós podemos ver como que ocorre a incidência da radiação sobre a superfície de um prisma de quartzo, né? Lembra por que o quartzo? Porque o quartzo ele é mais puro e por isso ele transmite mais essa radiação, né? Ele interfere menos, não tem atenuação tão significativa, por exemplo, se esse prisma fosse de vidro. Tá? Então você tem a incidência da luz branca num certo ângulo, tá? Aqui nós temos um ângulo. A luz atravessa o meio, mas note que aqui já ocorre uma separação. Porque, como eu disse, diferentes comprimentos de onda vão ter diferentes índices de refração. Então, nesse caso, o azul está mais abaixo, né? O vermelho está mais acima. E como nós temos uma variação aqui de cor de maneira progressiva, ou seja, o comprimento de onda do vermelho é maior do que o do laranja, que é maior do que o amarelo, verde, assim sucessivamente, você tem um espalhamento meio que uniforme, né, da decomposição da luz. Esse esquema é até muito representado num CD, né, de um artista famoso, aí, de uma banda famosa. Então, olhando especificamente sobre o ângulo refletido, ele é muito importante para a gente, né? Então, vamos entender o que é esse ângulo de incidência. Bom, primeiro nós temos que ter um feixe, né, que se propaga em linha reta, incide sobre a superfície desse prisma, e aí esse prisma vai refletir parte da radiação e também vai deixar passar um refratado, né, um feixe refratado. E quanto diferente for esse comprimento de onda, mais ele está mais próximo do normal, do eixo normal, mais ele está afastado dessa linha normal, tá? Então, depende do comprimento de onda, ele vai fazer um pequeno deslocamento aqui. Ou seja, isso aqui seria o ângulo de incidência, ângulo refratado, ângulo refletido
E através da relação entre o ângulo incidente e o ângulo refratado, não necessariamente eles são iguais, tá? Você tem o índice de refração. Então, o índice de refração pode ser calculado exatamente com esse ângulo. E eu consigo calcular esse ângulo, né? E eu consigo também medir o ângulo refratado. Dessa forma, eu posso usar o índice de refração para até identificar alguns materiais, nesse caso o quartzo, né, que tem aí passando do A para o quartzo. Esse tipo de medida de ângulo, ela é muito usada na refratometria. Refratometria é uma técnica que usa a refração para medir sólidos dissolvidos, né, grau Brix, açúcares, quão doce, né, quanto de açúcares possui os sólidos dissolvidos tem, por exemplo, no mel. Então você pega uma gotinha, joga no refratômetro e olha contra a luz vai ter um índice de refração, né? A luz, no caso, vai ser refratada, vai ter um ângulo medido, e esse ângulo medido a gente olha na tabelinha e sabe mais ou menos qual é a porcentagem de açúcares ou sólidos que possui naquela amostra. Então isso aqui também não é só usado aqui, ele é usado também na técnica de refratometria. Como que é montado um aparelho que usa monocromadores que tem um elemento dispersante prisma? Eles são mais antigos, né? Funciona assim. Deixa eu trocar a cor aqui. Fenda de entrada, lente colimadora, ou seja, vai alinhar os raios, né, que estão chegando, ó, todos eles chegam num certo ângulo. Então, quando passa por colimador, eles tornam os raios paralelos. Chega no prisma, ocorre a refração e, na sequência, você tem a saída da radiação decomposta. E, novamente, você tem uma lente que agora, ao invés de ela paralelizar os raios, né? No caso aqui, ó, ela sai de um ponto e aí paraleliza. Aqui no caso você tem paraleliza e centraliza, ou seja, para centralizar exatamente na fenda de saída, tá? Comprimentos de ondas não desejáveis, eles vão bater e vão ficar por ali mesmo, mas exatamente o comprimento de onda que nós queremos selecionar, ele vai ficar na fenda de saída. Lembra que eu comentei sobre radiação espúria? Aqui é um bom momento para falar disso, porque essas radiações que batem aqui, elas podem refletir e causar uma mudança de radiação a mais ou para menos. Então seria uma radiação meio parasita, né, nesse sistema. As redes de difração, embora vocês possam achar que vocês não conheçam o que é, ou grades de difrações, elas podem ser encontradas, por exemplo, num CD. O CD, ele tem essa coloraçãozinha assim do arco-íris, né? Exatamente porque está havendo uma decomposição da radiação, certo? Então, são ranhuras que, assim, em um centímetro você tem milhares de ranhuras, né? De risquinhos, como se fosse uma grade, né? Por isso que fala grade ou rede de difração. O monocromador que usa a rede de difração, ela também possui quase os mesmos elementos do que a de prisma, né? Ou seja, fenda de entrada e saída, colimadores, né? Que vão centralizar lentes côncavas que vão centralizar, não sei, aqui não é lente não, desculpa. Possui fendas de entrada, espelhos côncavos para centralizar a radiação. Então a luz entra pela fenda de entrada, incide sobre o espelho côncavo, é refletido na rede de difração. A rede de difração que é muito parecido com o CD, né, que você tem aquela parte colorida. Então as cores, elas são todas enviadas, né, para outra face do espelho côncavo, outra parte do espelho côncavo, e aí quando ele vai jogar para a fenda de saída, apenas um é selecionado. Então, como que nós podemos selecionar, por exemplo, esse comprimento de onda ao invés desse? É só girar aqui, ó, movendo essa rede de difração para lá e para cá, para lá e para cá.
nós selecionamos o comprimento de onda, porque quando isso aqui chegar um pouquinho para cá, vai mudar todo o arranjo aqui e você vai selecionar o verde, entendeu? E assim por diante. Então, é mais interessante, é mais eficiente, né? E também é um pouco mais caro, tá? Então, especificamente sobre essa grade de difração, a gente precisa entender algumas coisas sobre ela. A dispersão da radiação ocorre por esse fenômeno que se chama difração. No prisma se chama refração, aqui é difração. A superfície plana, que possui entre 3 e 10 centímetros, polida com um grande número de ranhuras, ficam muitas ranhuras em pouco espaço, digamos assim, né? São muitas ranhuras. O nome dessas redes são redes Echelet e holográficas. Redes holográficas. Como que funciona? A gente vai ter que estudar um pouco sobre refração da luz, mas só de trazer alguns fenômenos aí a gente já consegue explicar aqui. Por exemplo, que com o ângulo de incidência da luz, olha a luz acendendo, né, incidindo sobre a superfície, pensa que isso aqui são as várias ranhuras, né? Ou seja, isso aqui é uma ranhura, essa é uma ranhura, essa é uma ranhura, mas tem milhares de ranhuras em 1 centímetro, em 1 milímetro, né? São muitas, então pensa que isso está acontecendo exatamente para 2 ranhuras próximas aí. Quando a luz incide sobre essas escadinhas, né, o que nós temos aqui é que, de acordo com a normal aqui, né, o ângulo de incidência, e com a distância entre 2 ranhuras, você tem a reflexão. Tudo bem? Igual no outro. Então, a onda ela está saindo assim, ó. Bate aqui e vai, né? Reflete. Porém, nós também temos na escada vizinha, no degrau vizinho, né? Ou melhor, na ranhura vizinha, uma reflexão também. Só que olha só, quando esses vêm para cá, esse aqui também vem, mas olha só, ele percorreu mais do que o de cá. Isso significa que a onda está um pouquinho mais à frente do que a rosinha. Ou seja, você tem aqui uma defasagem. Tudo bem? Essa defasagem faz com que a onda ela fica fora de fase. E ocorre o quê? Uma interferência destrutiva. De novo, né? Essa interferência faz com que alguns comprimentos de onda sejam destruídos em detrimento, né? Ou melhor, alguns comprimentos de ondas prevaleçam em detrimento de outros. É mais ou menos o mesmo fenômeno que ocorre lá nas películas finas, né? Só que ali você tem um fenômeno de refração, tudo bem? Que ocorre dentro da própria da película fina. Aqui não, aqui você tem uma grade onde defasa uma reflexão em relação à outra. Uma sai mais na frente do que a outra, certo? E quando você coloca uma em relação à outra, elas estão fora de fase, ou pelo menos o suficiente para na reconstituição dessa onda forme novos comprimentos de ondas majoritários, tá? Então, de acordo com o ângulo da incidência da radiação, você tem diferentes valores para A e, consequentemente, diferentes comprimentos de onda, certo? Por isso que você consegue determinar, de acordo com a mudança aqui, ó, do ângulo dessa rede, para cima e para baixo, você consegue escolher alguns comprimentos de onda, né? Azul, vermelho e assim vai. Sobre esse movimento aqui, eu vejo poucos materiais didáticos falando sobre esse fenômeno aqui de movimentação da rede, do prisma, né? Que, embora poucas pessoas falem, eles são muito importantes, porque o prisma, a grade de difração, os dois juntos, eles acabam tendo uma diferença brutal aqui, porque para que um prisma selecione os comprimentos de onda, ele tem que se movimentar muito, por exemplo, de 200 a 250, né? Imagina um prisma girando, né? Girando para poder favorecer, ou melhor, criar diferentes ângulos de incidência, né? Então a radiação vem por aqui, pensa que ele bate aqui e sai. O prisma, então, girando, ele gira muito para fazer apenas 50 nanômetros.
de variação de comprimento de onda. Depois ele gira um pouco menos para fazer mais 50. Quando chega no finalzinho, ele está aqui, ó, entre fazendo uma variação de 560, gerando quase nada, né? É mais fácil que isso fosse linear, né? E fosse de preferência bem espaçado, para que a eletrônica do aparelho faça um movimento mais suave e de precisão. Quando chega aqui nesse final, não tem muita precisão aqui, tá bom? E também, assim, na época ajudou muito porque nem precisava ter tanta precisão, não demandava precisão alta, justamente porque nessa região aqui era a região que já chegava perto do vermelho, do infravermelho, né? Então não tinha muito interesse. Mas a grade de difração, por outro lado, ela é mais linear, então você consegue movimentar. Vamos pegar aqui uma rede, né? Uma placa, né? Ela gira um pouquinho e muda para 100, gira mais um pouquinho para 100, 100, 100, 100, ou seja, é proporcional a esse movimento, né? Então, essa é uma boa vantagem, né? A outra é que as redes de difração geram resoluções maiores, né? Isso significa que a largura de banda efetiva é menor. Então, quanto menor essa largura de banda efetiva, maior a resolução da rede do elemento de monocromador, o elemento dispersão, ou melhor, o monocromador. Tudo bem? Agora, por último, o que está faltando? Bom, já conseguimos separar nossa radiação, nós já conseguimos gerar nossa radiação, já sabemos sobre a cubeta. Está faltando então a gente falar dos detectores, né? Como que é feito? Os detectores são dispositivos que indicam a existência de algum fenômeno físico, né? Então ele converte alguma coisa em sinal elétrico, né? Nesse caso seria a radiação, né? Como é medido a potência inicial e potência final da radiação, então eu preciso de algo que vai ler essa potência e vai converter para sinal elétrico, de maneira que eu possa ler no computador quanto que vale a potência inicial e final para que eu possa fazer os cálculos de absorbância. Tudo bem? Então, transdutores são isso, converte certos quantidades de alguma coisa em sinais elétricos. Para os detectores atuarem, as condições ideais, né, o ideal de um detector, melhor dizendo, é que eles tenham respostas rápidas e uma ampla faixa de trabalho, né? Ou seja, ele responda linearmente boa parte dessa faixa de trabalho. É isso que isso quer dizer. Porque, como eu disse, se ele começa a responder de uma maneira não proporcional, a gente não consegue ter uma relação de realmente da radiação que foi absorvida com um valor numérico obtido pelo computador, né? Além disso, é necessário também que ele tenha baixo nível de ruído. Se tiver um ruído muito alto, você acaba tendo perda da sensibilidade, né? Você não vai conseguir atuar quando, por exemplo, a radiação chegar mais fraquinha, certo? Imagina que essa radiação já passou pelo monocromador e tiveram várias perdas, passou pela amostra e tiveram várias perdas, e agora está chegando no detector numa intensidade que pode não ser tão alta assim. Então, se tiver um ruído muito alto, você vai ter uma péssima relação sinal-ruído, tá bom? E além disso, é ideal que ele tenha um sinal elétrico proporcional à intensidade radiante. Bom, isso aí na verdade é mais uma outra fala desse termo ampla faixa de trabalho, né? Porque na verdade um está embutido dentro do outro, tudo bem? Um dos detectores mais utilizados, não o mais utilizado, né? Não é também o mais simples. Existem aqueles sensorizinhos de calculadora que eu já vi alguns aparelhos usarem aquele tipo de sensor, que são células fotovoltaicas mesmo, né? O que é uma célula fotovoltaica? Aquela que, ao ser incidida radiação sobre ela, ela promove algumas transições eletrônicas dentro e gera um potencial, certo? Esse potencial, ele é convertido em quê? Na verdade, ele é o próprio potencial, desculpa. Mas assim, a radiação ela é convertida em potencial. Quanto mais radiação, mais potencial. Então isso é ou não é um detector? Né? Eu falei lá na primeira parte desse vídeo. Então é sim um tipo de detector. Né? Só que existem alguns mais eficientes. Hoje, muito mais moderno, tem detectores que são da mesma natureza das câmeras, né? Que a gente usa nos nossos dispositivos digitais, para os celulares e tal, mas esse tipo de detector aqui, ela é muito usada ainda, que são as fotomultiplicadores. Então já dá para entender aqui que tem
multiplicadora, né? Ou seja, está aumentando alguma coisa, foto ou luz mesmo, ou seja, está aumentando a foto, né? Está multiplicando foto, mas foto de quê? Né? Na verdade, vamos entender um pouco dessa estrutura dessa foto multiplicadora. Aqui nós temos um esquema onde lá dentro nós temos o eletrodo centralizador, o anodo, o fotocatodo e vários eletrodos outros, né? E dinodo. Dinodo é um elemento que aumenta o fluxo dos elétrons, né? Então, quando a radiação passa por essa camada cintilante, onde ela é toda enfraquecida para um certo ponto, né? Aqui, o que seria a parte da entrada, o fóton, então, ele é conduzido para dentro dessa fotomultiplicadora, onde a primeira parte do cátodo vai fazer com que esses elétrons eles sejam feitos de bolinhas de ping-pong, né? Ora ele incide sobre um eletrodo, aí depois ele bate, ou seja, tem o fóton bate e retira um elétron. O elétron bate, retira um elétron. O fóton bate e retira um elétron. Então vai fazendo assim, ó. E cada vez que isso acontece, você vai aumentando cada vez mais a intensidade. Isso faz o que no final? Que o que vai chegar aqui no anodo seja muito maior do que o que passou aqui pelo cátodo, né? Essa diferença faz com que o que? Há um aumento do sinal. E esse sinal em relação ao fóton incidente. Isso está vindo lá da amostra, né? Passou pela amostra e está vindo para cá. Entendeu? Como que é uma relação elétrica? Então aqui no final fica um leitor, ó, que vai dar um número, né? Nesse caso aqui, para esses exemplos, 1,65. O quê? Não sei, algum sinal, já que essa medida é relativa, né? A gente faz a leitura do branco, pega o sinal que o aparelho está dando lá dentro, no mais profundo da programação desses softwares, desses aparelhos, é isso. É uma leitura onde você tem a linha de base e a partir daí você tem o quanto que aumenta em relação à concentração, né? O que é ideal? Que nada se altere, a não ser a concentração. Mesma cubeta, mesmo aparelho, mesma fonte de radiação, mesmo tudo, mesmo comprimento de onda, mesma solução, para que apenas o que? A concentração do analito se altere, para que a gente consiga ver a mudança de intensidade aqui nesses valores, né? Porque quando eu colocar um branco lá na frente, eu vou pegar esse valor e vou zerar ele. Bom, esse aqui no caso seria a parte do registrador, do computador, né? Aqui no caso os sinais vão direto para o aparelho e eles são convertidos em valores de absorbância, né? E aí daqui para frente é só coisa de software, geralmente a gente não estuda essa parte de software, né? E para finalizar então, tá lá disponível no Moodle, continua a nossa lista de exercícios, tá bom? Agora eu acredito que vocês tenham know-how para responder outros que vocês ainda não responderam, né? Sobre a ideia de monocromador, como que funciona, quais são as formas quais são os esquemas, né? O esquema de um espectrofotômetro para você desenhar e assim por diante, tá bom? Então não esqueça, essa atividade é para casa, tá? E então nessa aula aqui nós vimos a introdução à espectroscopia, então podemos riscar, e nós vimos também a espectrofotometria, né? Claro que nós não aprofundamos tanto, né? Mas nós vimos algumas coisas sobre a espectrofotometria. Na próxima aula nós vamos falar sobre a espectrometria de absorção atômica e na sequência a espectrometria de emissão óptica, tá bom? Muito obrigado, eu sou o professor Thales Ramon Rosa e até a próxima.